Vamos nessa, porque hoje é o nosso culto de Páscoa, né? E Deus, Ele colocou uma palavra, queridos, graças a Deus, Ele colocou uma palavra no meu coração, que eu quero compartilhar contigo, amém? Pode abaixar um pouquinho isso, só um pouquinho, tá bom? Pode deixar, mas só abaixar um pouquinho. E é isso aí mesmo, eu quero falar um pouquinho com você, sobre toda essa questão da Páscoa, sobre toda essa questão do Evangelho, sobre essa questão da morte e ressurreição de Cristo, da inauguração desse tempo chamado Reino de Deus, sabe? É isso que a gente precisa entender. Jesus, Ele não veio a essa terra, Ele não morreu e sofreu o que sofreu para estabelecer uma religião, gente. E a mensagem dele era o seguinte: o Reino de Deus, o Reino de Deus está próximo, é chegado o Reino de Deus. Era a mensagem também de João Batista. João Batista, que é chamado o precursor, ou seja, aquele que vem antes do Messias, também anunciou isso: é chegado o Reino de Deus. Eu quero conversar um pouquinho com você sobre isso hoje, tá? Até quero anunciar também, que hoje à tarde eu gravei um novo devocional, né? Quem acompanhou o devocional de Provérbios aí? Pouca gente, hein? Podia ter sido mais. Foi bênção, né, gente? Graças a Deus, adquirindo sabedoria. E agora a gente vai começar amanhã um novo devocional. Eu gravei hoje à tarde. A gente vai entender um pouquinho o processo do Reino de Deus, tá? Então não perca, os vídeos vão começar a subir amanhã. A gente vai entender esse processo, como que Deus trabalha na nossa vida, como que é esse processo de transformação que acontece na minha e na tua vida e vai acontecendo, para a gente poder suportar o processo. Existe um propósito da parte de Deus para mim e para você, mas para que eu e você cheguemos nesse propósito, a gente vai passar por um processo, e é nesse processo, tem muita gente quando não entende, tá? Então as pessoas acabam desistindo e ficando pelo meio do caminho. Então a gente vai gravar esse devocional para explicar a você um pouquinho desse processo, amém? Então assiste lá a partir de amanhã. E eu quero ler com você, hoje eu quero falar sobre isso também, um pouquinho sobre isso, sobre o Reino de Deus, baseado em 2 versículos, cara, que para mim, esses 2 versículos, está resumido, são os versículos mais ricos do Novo Testamento, na minha opinião pessoal. O que tem de revelação, o que tem de poder nesses versículos, resume tudo. São 2 versículos do Evangelho de Marcos. Marcos, ele era muito direto, você vê que tem só 15 ou 16 capítulos, um negócio desse, enquanto os outros evangelhos têm 20 e tantos e tal. Marcos, ele era direto. O Evangelho de Marcos é conhecido como Jesus em ação. Ele não fala de genealogia, ele não entra em nada disso, ele entra direto na ação. Ele entra direto já contando a história. Marcos é prático. E ele nesses dois versículos, ele resumiu tudo. Ele conseguiu, ele teve ali na inspiração do Espírito Santo, resumir, é isso que eu quero falar com você. De onde nós viemos, quem nós somos, o que nós estamos fazendo, para onde estamos indo, qual é o nosso papel, o que Jesus veio fazer. Cara, Marcos resumiu tudo, eu quero ler contigo, são versículos riquíssimos de teologia. Marcos, já está aí? Marcos capítulo 1, verso 14 e 15. O 14 diz assim, ó: depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, e o que Jesus fazia, gente? Pregando o Evangelho do Reino de Deus. Aleluia. Era isso que ele fazia. Por onde ele andava, por onde ele ia, até rimou, era isso que ele fazia. Por onde ele andava, por onde ele ia, ele pregava o Evangelho do Reino de Deus. Percebe que ele não pregava qualquer evangelho, ele pregava o Evangelho do Reino de Deus. Porque hoje em dia, o que mais, eu vou te dizer, cara, o que mais tem é o Evangelho sendo pregado. Sim ou não? Tu abre a internet, o que mais tem? Pastores, pessoas falando em nome de Deus, abrindo a Bíblia para pregar, mas eu quero saber que tipo de evangelho é esse. Porque Jesus pregava um evangelho específico. Qual era o evangelho que ele pregava, gente? Qual? A gente precisa entender que evangelho é esse. O que é o reino de Deus? O que é o evangelho do reino de Deus? Eu já conversei muito com vocês sobre reino de Deus aqui na igreja, tem até um devocional lá no canal que fala sobre isso.
Reino de Deus, queridos, não é um lugar físico. Reino de Deus não é um lugar para onde nós vamos quando a gente morrer. Eu vou para o reino de Deus. Não. Reino de Deus é um estilo de vida inaugurado em Jesus. Reino de Deus é uma maneira de viver. O reino de Deus é uma cultura. O reino de Deus é isso. O reino de Deus não virá. E nós também não iremos. Nós iremos para o reino dos céus. O reino de Deus já veio. O reino de Deus já se estabeleceu. Jesus falou para os discípulos: o reino de Deus está dentro de vocês. O reino de Deus é um estilo de vida que nós abraçamos. O reino de Deus é um estilo de vida que Jesus veio nos ensinar a viver. E o reino de Deus é a mensagem central de Jesus Cristo, do seu evangelho, daquilo que ele veio fazer e ensinar. Ele se movia no reino de Deus, cara. O reino de Deus, queridos, é a vontade de Deus sendo feita e estabelecida na terra. A oração que ele nos ensinou, conhecida como a oração do Pai Nosso, mas a Bíblia mostra como uma oração modelo, está escrito lá: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Então o reino de Deus, ele vem aonde a vontade de Deus é feita. Como é que você está? Está bem? Legal. Então o reino de Deus é a vontade de Deus sendo feita. O reino de Deus é a vontade, aonde a vontade de Deus se estabelece, o reino de Deus se estabelece. Aonde eu abro mão da minha vontade para viver a vontade dele, o reino de Deus se estabelece ali. E foi isso que Jesus veio fazer. Qual é a declaração que ele dava? Eu não vim para fazer a minha, mas vim para fazer a vontade daquele reino de Deus. Eu vim estabelecer o reino de Deus. Porque o reino de Deus é Deus reinando, cara. E se ele reina, a vontade de quem tem que prevalecer? Do rei ou dos súditos? Então o reino de Deus só se prevalece quando a vontade dele prevalece. Porque se eu vivo a minha vontade, não vivo o reino de Deus, eu vivo o reino do Luiz. Entende isso? Quando eu vivo a minha vontade, eu estou vivendo o meu reino particular. Agora, quando eu vivo a vontade de Deus, eu vivo o reino de Deus. De maneira simples, o reino de Deus é isso. E foi exatamente isso que Jesus vai estabelecer. No seu momento de maior agonia, no Getsemane, ele faz uma oração. Ele diz: olha, Pai, se possível for, cara, eu não quero beber esse cálice. De que cálice ele estava falando? Ele estava falando do cálice da ira de Deus que ia ser derramada sobre ele por causa do pecado da humanidade. A ira de Deus foi derramada em Jesus, por isso não será derramada naqueles que creem nele. A ira de Deus só não será derramada em você porque você crê em Deus, mas foi derramada em Jesus. E ele falou: cara, se possível, passa de mim esse cálice. Porém, sobretudo, seja feita, ou seja, o teu reino prevaleça. Aleluia. Essa era a mensagem de Jesus, mas não era uma mensagem falada somente. A mensagem do reino de Deus na vida de Jesus era falada e vivida, praticada. Ele foi para a cruz para que a vontade de Deus se estabelecesse, abrindo mão da sua própria vontade, que ninguém queria sofrer aquilo, gente. O reino de Deus é Deus reinando através do homem, dos homens. O reino de Deus, cara, é Deus fazendo a sua vontade na terra, através dos homens. Primeiro através de Jesus, e agora através da sua igreja. O reino de Deus era a mensagem de Jesus. É Deus se movendo através da carne. O reino de Deus é Deus encarnado. O reino de Deus é Deus vivendo no homem e através do homem. O reino de Deus é o Filho dele encarnado e andando em carne, Jesus homem. E depois agora, o Espírito Santo habitando no coração do homem, e Deus encarnando na igreja. E Deus se movendo através da igreja. Isso é o reino de Deus. Essa era a mensagem de Jesus e foi isso que ele veio fazer.
O reino de Deus é a igreja dando continuidade àquilo que Jesus começou. O reino de Deus é Deus se movendo através de nós, em nós e através de nós. Você está entendendo isso? Páscoa é isso. O reino de Deus é Deus sendo representado pelo homem. Você é representante de Deus. O reino de Deus é isso. Primeiro Jesus homem, e depois na igreja, em você. O reino de Deus é Deus sendo representado na carne humana. É isso, o reino de Deus é Ele morando em nós. Foi isso que Jesus veio fazer. O reino de Deus é Ele morando em nós e fluindo através de nós, queridos. Você entendeu o que é o reino de Deus? Foi isso que Jesus veio fazer. Foi isso que Ele veio estabelecer. Ele entrou na Galileia e Ele pregava o evangelho do reino de Deus. Ele ensinava o evangelho do reino de Deus. Era a mensagem de Jesus. O que é o evangelho do reino de Deus? Eu falei para você o que é o reino de Deus. Agora, o que é o evangelho do reino de Deus? A palavra evangelho significa boas novas, mas vamos lá. O que é a boa notícia? O que é o evangelho do reino de Deus? Qual era a mensagem de Jesus? Para que eu quero saber isso? Porque a mensagem de Jesus deve ser a nossa mensagem. O que Ele pregou deve ser o que a gente prega. O evangelho do reino de Deus é o que deve estar fluindo através da igreja. Qual era a mensagem de Jesus? O verso 15, e aí é onde eu falo que Marcos resumiu tudo. No verso 15 ele resumiu tudo. Olha lá o que ele colocou. Olha a mensagem dele. Então ele veio pregando o evangelho do reino de Deus, dizendo o quê? Dizendo, o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Marcos resumiu tudo, cara. Tudo que eu e você precisamos saber e fazer com base no evangelho, com base no reino de Deus, está nesse versículo. E eu vou destrinchar com vocês hoje. A gente vai passar esse tempo destrinchando cada expressão desse versículo. Lógico que vamos usar outros textos para base, mas você vai entender. Em primeiro lugar, o que eu destaquei ali: o tempo está cumprido e o reino de Deus está. Que tempo é esse, pastor? De que Jesus está falando? De que tempo Jesus está falando? Que tempo que se cumpriu? Chegou o tempo de quê, queridos? Jesus estava falando para o seu povo. Você sabe que Jesus pregava o evangelho para os judeus, sim ou não? Inclusive quando ele enviou os discípulos, ele falou, e depois somente as ovelhas perdidas da casa de meu pai. Então Jesus ele pregava para os judeus, e os judeus eles conheciam a Torá, a lei de Moisés. E na lei, não só a Torá, mas também o Antigo Testamento, os profetas, eles profetizavam a respeito de um tempo. Uma profecia que iniciou em Gênesis, capítulo 3, quando o homem peca. E Deus ele dá a seguinte declaração, olha, para Satanás, Deus fala para Satanás, da semente da mulher, vai vir um, o qual você vai ferir o calcanhar, mas ele vai esmagar a sua cabeça. Então Jesus está declarando, esse tempo chegou. O tempo de se cumprir o que os profetas falaram. O tempo do reino de Deus é o tempo de tudo isso que nós falamos. O tempo de Deus vir morar em nós. O tempo de Deus vir habitar em nós. O tempo que as profecias se cumpram. O tempo do Espírito Santo vir morar. O tempo de Deus voltar para casa. O tempo que Jesus está falando que chegou. Olha, chegou o tempo do mistério ser revelado. Que mistério é esse, pastor? O mistério do qual o apóstolo Paulo escreveu também, sabe, queridos? Lá em Colossenses capítulo 1, verso 26. Esse mistério que estava oculto dos séculos, das gerações,
E agora quando Paulo está falando? Agora em Jesus se manifestou aos seus santos. Então chegou o tempo do mistério de Deus se revelar. E é isso que Jesus pregava. A base da mensagem de Jesus era o Antigo Testamento. Tem gente hoje em dia que despreza o Antigo Testamento. Não, a revelação para a igreja está no Novo Testamento. Cara, toda a Escritura é inspirada por Deus. E a base do ministério de Jesus era o Antigo Testamento, era o que tinha, gente. Então ele falava exatamente isso. Olha, o tempo daquilo que os profetas falaram, o tempo do cumprimento da profecia, é chegado o tempo. O reino de Deus está próximo. Essa era a mensagem de Jesus. O mistério se revelou. Que mistério é esse? No verso 27. Na verdade, o 26, ele ainda fala ali: agora todavia se manifestou a quem, gente? A qualquer um? Não, aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre gentios. Que mistério é esse? Está lá. Isto é, Cristo em vocês, a esperança da glória. Esse era o mistério. Deus habitar no coração do homem. O reino de Deus é isso. O reino de Deus, cara, é Deus voltando para casa, para o interior do homem, da onde essa conexão foi cortada em Gênesis, mas é reconectada na cruz. Então na cruz o mistério se revela, na cruz a profecia se cumpre, na cruz chega o tempo da esperança da glória, o tempo de Deus habitar no seu povo. Os profetas falavam disso, gente. Olha só o que está escrito em Ezequiel capítulo 36, muito antes de Jesus vir, muito antes, os profetas já diziam sobre isso. Porém o meu espírito aonde, gente? Em vocês. Era uma promessa. Eu vou colocar o meu espírito dentro de vocês, e vou levar vocês a me obedecerem, vou levar vocês a agirem conforme a minha palavra. Eu mesmo vou conduzir vocês, eu mesmo vou inclinar, eu mesmo vou habitar dentro de vocês, e vou inclinar o coração de vocês a me obedecer. Jesus está dizendo: esse tempo chegou. O tempo que a vontade de Deus, o seu reino vai se estabelecer, não por nenhuma força humana, mas porque o próprio Deus vai habitar no interior do seu povo, transformando a sua natureza e os levando a caminhar conforme a sua vontade. É a igreja se movendo na terra, na direção e na força do Espírito Santo. Sabe por quê, gente? Porque o Espírito Santo, olha aqui para mim, ele não habitou em ninguém no Antigo Testamento. Ele não habitou em Elias, ele não habitou em Sansão, ele não habitou em Davi. O Espírito Santo não habitou em Moisés, em ninguém no Antigo Testamento. É por isso, eu não me lembro agora a referência, mas está escrito, eu posso te dizer que está escrito, e tá, depois você confere, que a Bíblia diz assim, ó: dos nascidos de mulher, ninguém foi maior do que João Batista. Não é isso que está escrito? Dos nascidos de mulher, presta atenção, que a Bíblia está falando, dos nascidos de mulher, ninguém foi maior do que João, porém, o menor no reino de Deus é maior do que ele. Lucas 7, 28. Ronald pegou aqui a referência. O menor no reino de Deus é maior do que João Batista. Por quê? Porque o menor no reino de Deus, e para que a gente diga que está no reino de Deus,
tem que nascer de novo. E quem nasce de novo, não nasce da carne, não nasce do sangue, não nasce de mulher. Quem nasce de novo, nasce de Deus. Então Jesus está falando, chegou o tempo do novo nascimento. Chegou o tempo do Espírito Santo entrar. Chegou o tempo da natureza de vocês mudar. Chegou o tempo do problema do pecado ser resolvido definitivamente. Porque os sacrifícios que vocês têm feito não têm mudado vocês. Vocês são os mesmos sempre. Por isso, todo ano tem que repetir sacrifício, e tem que repetir sacrifício, e tem que repetir sacrifício. Mas agora chegou o tempo que o sumo sacerdote vai oferecer um sacrifício eterno para sempre, o qual mudará a natureza de vocês, e vocês nunca mais serão os mesmos. Chegou o tempo é chegado, Jesus falava. O reino de Deus está próximo. Essa era a mensagem de Jesus. Porque é o menor no reino de Deus, e quando ele usa essa expressão menor, ele está querendo dizer o crente mais fraquinho. O crente que se acha mais fraquinho é maior do que João Batista, porque o Espírito Santo mora dentro de você, e ele não habitava em João Batista. O reino de Deus está próximo. Jesus falava, nós podemos falar, o reino de Deus já está aqui. Essa é a mensagem da igreja. O tempo que, cara, não adianta oferecer sacrifício por um pecado sem mudança de natureza, porque eu estou pronto para pecar novamente, eu vou ter que oferecer outro sacrifício. Por isso que eu sempre explico isso para as pessoas que não são cristãs. Cara, não adianta você tentar vencer o pecado se a tua natureza não mudou. Porque se a natureza do pecado habita em mim, o que eu vou fazer de forma natural? Natureza é isso, é aquilo que eu faço de forma natural. Eu só consigo pecar porque é a minha natureza. Alguém já viu algum gato latir? Pô, se tu vê, expulsa que é demônio, meu irmão. Gato latindo? Fala, Vitória, cachorro miando? Sou o cachorro da Larice lá, um cachorro desse tamanho começar a miar, está repreendido, sai dele. Não, a natureza do cachorro é latir. A natureza do gato é, e a natureza humana é pecar, é desobedecer. Você pega uma criança de 1 ano, já está desobedecendo. Quem ensinou essa criança a desobedecer? Quem ensinou? Ninguém ensinou a desobedecer. É a natureza humana. Fica aqui, não fico, come, não quero, não sei o que, não sei o que. Tu não se manda. O quê? Tu não está, não. Rapaz, de onde saiu isso, Jesus? A natureza humana, cara. Terrível. Todo ser humano que nasce sobre a face da terra tem que nascer de novo, cara. Tem que mudar a natureza. O problema do pecado é resolvido quando a nossa natureza muda. E aí agora eu recebo capacitação do alto para vencer o pecado. Porque a minha natureza mudou. Não é na força do meu braço, é na capacitação do Espírito que habita em mim. É isso que está escrito aqui, ó. 1 Pedro 2,24. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos sobre o madeiro. É Páscoa. Ele levou os nossos pecados sobre o madeiro, com uma finalidade, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Diga aleluia. Esse é o meu caso. Diga, esse é o meu caso. Eu estou morto para o pecado. Diga, estou vivo para a justiça. Declare isso. É isso aí, é o teu caso.
Mudança de natureza. Por suas feridas vocês foram? Então chegou o tempo, o tempo que ele está falando é o tempo da nova aliança. O tempo do novo compromisso. Aleluia. O tempo do verdadeiro aperfeiçoamento. Anota para você ler em casa Hebreus 9 e 10. Hebreus 9 e 10 vai mostrar a incapacidade da antiga aliança de aperfeiçoar o homem. Hebreus 9 e 10 vai dizer exatamente isso. Ele vai mostrar principalmente no capítulo 10, cara. Ele fala muito disso. Eu vou ler só um pouquinho aqui para você. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca, jamais, eita Jesus, fui na bucha. Hebreus 10:1, nunca, jamais pode tornar perfeitos ofertantes. Que ofertantes? Aqueles que ofereciam sacrifício. Eles ofereciam sacrifício para cobrir um pecado, mas não estavam sendo aperfeiçoados, eram sempre os mesmos. Ele estava só oferecendo sacrifício, com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente eles oferecem. De outra sorte, não teriam oferecido, não teriam cessado de oferecer. Está querendo dizer o seguinte: se o sacrifício aperfeiçoasse alguém, então eu ofereci esse ano que vem eu não preciso, porque eu fui aperfeiçoado. Agora, uma vez que eu não mudo, ano que vem tem. E aí começou a virar hábito. Não somente isso, começou a virar comércio. Porque agora Jesus, na sua última semana de vida, ele entra em Jerusalém, montado num jumentinho. Qual é a primeira coisa que ele faz? Tu está precisando ler a Bíblia, crente. Qual é a primeira coisa que ele faz? Para onde ele vai quando ele entra em Jerusalém? Ele vai para o templo. E ele começa a chutar tudo. Vocês transformaram a casa do meu pai em casa de comércio. Por quê? Porque o pessoal já vendia uns cordeirinhos lá na entrada da igreja. Porque já sabia que ia pecar, então já deixa aqui uns animaizinhos. Tinha pombinha, tinha negócio. Jesus chuta tudo e fala: cara, vocês fizeram do reino de Deus uma religião, aonde vocês ficam oferecendo sacrifício, mas não estão preocupados com mudança interior. Então, se a gente fica oferecendo para Deus sacrifício, penitência, mas não está preocupado com mudança interior, a gente está praticando religião e não o reino de Deus. O reino de Deus não é isso. O reino de Deus é transformação, é aperfeiçoamento. Ele fala: porquanto aos que prestam culto, tendo sido purificados, não precisariam mais. Só que o que ele diz no verso 3? Pior ainda, esses sacrifícios fazem recordação dos pecados todo ano. Ou seja, sacrifício só serve para fazer vocês lembrarem dos pecados. Porque é impossível, meu Deus, que o sangue, cara, tu tem que ler esse texto, Hebreus 10. É impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo, Jesus disse, ele diz, né? Sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Não te deleitaste com o holocausto e oferta pelo pecado. Então eu disse: eis aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, o quê? Para estabelecer o teu reino, fazer a tua vontade. Está falando, não é sacrifício, é fazer a vontade de Deus. Não é religião, é o reino. Sacrifício é coisa de religioso, fazer a vontade de Deus é coisa de quem está no reino. Que texto poderoso. Depois de dizer como acima, sacrifício e oferta não quiseste, nem holocausto e oblações pelo pecado, nem com isto te deleitaste, então acrescentou: estou para fazer a tua vontade. Então ele remove o primeiro para estabelecer o segundo. Então ele está dizendo o seguinte: primeiro ele diz sacrifício e oferta não quiseste, depois ele disse: vim para fazer a tua vontade. Então o que ele está fazendo? Ele está removendo o primeiro, sacrifício e oferta, está estabelecendo o segundo. O reino de Deus é a igreja, o homem vivendo na vontade de Deus. Está estabelecido. Nessa vontade é que temos sido santificados. Agora vem aperfeiçoamento. Meu Deus, o texto é lindo.
Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre todos quantos estão sendo santificados. A oferta de Jesus nos aperfeiçoou. Preste atenção, hein? Não está dizendo que a gente está sendo aperfeiçoado, não. Está dizendo que já nos aperfeiçoou, mas a gente está sendo santificado. Isso é mó doideira. Porque Jesus, você para Deus está perfeito. Tá. Porque quando Ele olha para você através de Jesus, Ele te vê perfeito. Porque quando Ele vê teu pecado, teu erro, até o que você vai cometer, Ele já vê o preço que já foi pago. Porque se você não estiver perfeito, se você disser que não está perfeito, presta atenção no que eu estou falando. Você pode morrer e ir para o inferno. Em Cristo nós estamos perfeitos e ao mesmo tempo estamos sendo santificados. Então é esse processo maravilhoso de santificação que começa quando nós somos salvos e dura toda a nossa vida. Mas presta atenção. O que é aperfeiçoar? Tornar perfeito. Por isso que o nome da obra da cruz também tem, ó, propício. O que é propiciação? Tornar propício. Então você está propício a Deus. Então não existe nada que você possa fazer para agradar a Deus. Jesus fez uma obra que te aperfeiçoou e te tornou propício, e Deus já te aceitou. É isso aí. Então é esse tempo que chegou. O tempo da nova natureza, dos pecados serem removidos, o tempo da nova aliança, o tempo do aperfeiçoamento, o tempo da mudança de natureza, o tempo da santificação, o tempo da obra perfeita, o tempo do sacrifício completo. Esse tempo, então, vamos voltar lá para o texto de Marcos 1,15, que a gente já falou que o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, e agora eu quero pegar esse segundo aspecto, que era também o centro da mensagem de Jesus. Está escrito o que aí? Arrependei-vos e crede no... Isso é sério, gente. Isso é sério. Arrependimento é coisa séria. Era a mensagem de Jesus. E essa mensagem de arrependimento tem caído no esquecimento. Hoje em dia a gente prega o evangelho, a pessoa aceitou Jesus, a gente acha, só aceitar Jesus, é só aceitar Jesus? Não. Arrependei-vos e crede no evangelho. É necessário chegar a uma consciência, cara, de que o arrependimento é necessário. E o arrependimento é isso aí mesmo, que eu vou te mostrar. Essa palavra no original é a mesma, olha aqui para mim, é a mesma palavra que aparece nesse texto aqui, ó, Romanos 12:2 na NVI. Não se amoldem ao, mas é a mesma palavra que lá é traduzido como arrependimento, aqui é traduzido como transformação. A mesma raiz, metanoia. Lá é metanoia, aqui é metamorfo, a raiz é a mesma. Então arrependimento não é choro, arrependimento não é vergonha. Posso chorar bastante, posso achar que estou arrependido. Arrependimento não é isso. No original, arrependimento é transformação. Pela renovação da sua, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, preste atenção, queridos. Arrependimento é uma mudança de comportamento, que só é possível através de uma mudança na maneira de... Então, qual era a mensagem de Jesus?
Qual era o evangelho do reino de Deus que Jesus pregava, Fabrício? Qual era? O tempo está próximo e o reino de Deus chegou. Chegou o tempo do cumprimento da promessa. Chegou o tempo de Deus habitar em vocês. Chegou o tempo da natureza de vocês ser transformada. Chegou o tempo e agora a vontade de Deus será feita na terra. Portanto, arrependei-vos. Mudem a sua maneira de pensar. Mudem essa mente religiosa de vocês. Mude essa rotina de sacrifícios anualmente pelos mesmos erros, pelos mesmos pecados. Mudem a disposição mental de vocês. Mudem a natureza interna dos pensamentos de vocês. Parem de pensar numa vida de pecado, numa vida de erro. Parem de ter prazer nas coisas desse mundo. Arrependam-se e sejam transformados. Essa era a mensagem de Jesus. Essa era a mensagem de Jesus. Mude a sua disposição mental. Metanoia. Mudança completa de atitude interior. Mudança completa de foco, de objetivo, de prioridade, de prazer. Metanoia. Metanoia. Mude a sua mente. Mude a sua maneira de pensar. Mude a sua maneira de pensar. Mude a maneira de enxergar a vida. Os mesmos pecados, os mesmos erros não estão fazendo de você uma pessoa melhor. As mesmas atitudes, os mesmos comportamentos vão te levar sempre aos mesmos resultados. Arrependam-se, mude a sua mente. Mude a sua maneira de pensar. Pare de enxergar a vida dessa maneira. Era a mensagem de Jesus. Sacrifício não adianta. Faz a vontade de Deus. Essa era a mensagem de Jesus. É Páscoa. Passagem da morte para a vida. Mudança completa. Mudança de posicionamento. Mudança radical. Arrependei-vos. Vamos dar uma lida. Eu botei esse mesmo verso em 3 versões. Já lemos na NVI, agora olha a Bíblia Viva o que diz. Não vivam como vivem as pessoas deste, mas deixe que Deus os transforme. A mesma palavra ali, arrependimento. Arrependimento é transformação, gente. Preste atenção, eu não posso abrir minha boca para dar a declaração de que eu estou arrependido se eu não mudei a atitude. Eu não estou disposto a mudar o comportamento, eu não posso abrir minha boca para declarar que eu estou arrependido. Eu posso estar com remorso. Agora, por meio de uma completa mudança, a tua mente, cara, a tua mentalidade, a maneira, ei, olha aqui para mim, a maneira que você vive, eu também, é consequência da maneira que a gente pensa. Se a gente pensa errado, a gente vai viver errado. Se a gente pensa que a nossa família não tem valor, se a gente pensa que a nossa vida não tem valor, se a gente pensa que Deus não tem valor, a palavra de Deus não tem valor, os amigos são mais importantes, as festas são mais importantes, as distrações são mais importantes, tudo isso, por que você age assim? Por que você dá prioridade para essas coisas? Porque você pensa assim. Então, se você quiser realmente uma mudança de comportamento, você tem que mudar primeiro a tua maneira de pensar. Então, você tem que começar a pensar, cara, peraí, cara, realmente isso aqui é importante. Minha família, então mudou, ó, chegou. Lembra que eu falei aqui no início do entendimento chegando? Quando o entendimento chega à minha mente, muda. Ah, então é assim? Ah, então é isso? Caramba, então, agora entendi, então agora eu vou fazer diferente. Você está comigo, sim ou não? Olha lá, ó. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Agora olha na versão da NTLH, se eu não me engano, que eu botei aqui. Eu não mudei não, está ali Bíblia Viva, mas não é não, aí é NTLH. Não imitem
a conduta e os costumes deste, mas seja cada um de vocês o quê? Meu Deus do céu. Uma pessoa nova e diferente. Você já recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, sim ou não? Foi batizado nele? Eu quero dizer, você é totalmente novo por dentro. Deus não fez um remendo no teu espírito, não aproveitou nada. Ele jogou fora a natureza do pecado que habitava em você e o Espírito Santo veio. Agora essa pessoa nova que você é por dentro, precisa se manifestar por fora. Seja uma pessoa completamente nova e diferente. Mostrando, olha lá, a palavra mostrando uma sadia renovação em tudo que... Como que eu vou mostrar que a minha mente mudou? Através do meu comportamento. E assim vocês aprenderão de... Meu Deus, eu acho essa versão linda. Vocês aprenderão de experiência própria como os caminhos de Deus realmente satisfazem vocês. Sabe por que eu ainda não estou satisfeito em Deus? Sabe por que eu ainda não tenho prazer na presença de Deus? Ainda tenho prazer nesse mundo? Porque minha maneira de pensar ainda não mudou. Quando a minha maneira de pensar mudar, eu vou entender que a vida que Deus tem para mim, os caminhos dele realmente me satisfazem. É igual eu falei aqui do café uma vez. Se você está acostumado a beber café com açúcar, você nunca vai perceber que o café é doce. O café sempre será amargo para você. Mas se você começar a se acostumar um tempo a beber o café sem açúcar, daqui a algum tempo você vai descobrir que o café é doce. Você vai sentir a doçura do café. Sabe por que a gente ainda não percebe a doçura de Deus? Porque a gente ainda está contaminado com o açúcar do mundo. Os prazeres do mundo ainda gritam alto, a gente não consegue sentir prazer em Deus. Quando você abre mão do açúcar do mundo, do prazer do mundo, você vai ver como Deus é doce. Existem prazeres espirituais, mas se eu não abro mão dos prazeres carnais, eu nunca vou desfrutar dos prazeres espirituais. Viva para Ele, porque Ele morreu por você. Deus é tudo o que você precisa. Viva para Ele, porque Ele morreu por você. Abra mão dos prazeres para você sentir como Deus é doce. Uma pessoa completamente nova. Completamente nova. Vamos para a terceira parte, a parte final. Essa era a mensagem de Jesus. Eu te falei que eu ia ficar só nesses 2 versículos. Está cumprido o tempo, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e... Aleluia, crede no Evangelho. Evangelhos são boas novas, cara. Evangelhos são boas notícias para você. Você precisa crer nas boas notícias, você precisa crer nas boas novas, você precisa crer em tudo que Jesus fez por você, você precisa crer na obra da cruz, é uma realidade na tua vida, você precisa crer, boas novas, daquilo que Jesus veio fazer pela humanidade. Jesus foi o nosso substituto legal na cruz, aleluia. Ele morreu no meu e no teu lugar. É pouco, é pouco saber que Jesus morreu. Todo mundo sabe, todo mundo assiste filme, todo mundo vê a paixão de Cristo. Você tem que saber que Ele morreu no teu lugar. Essa é a boa notícia. Esse é o Evangelho. Você não morrerá eternamente, porque Ele morreu espiritualmente. Você sabia que Jesus morreu espiritualmente? Jesus morreu espiritualmente. Pastor, que heresia. Ele morreu espiritualmente. Tanto que Deus se separou dele, virou as costas. Tanto que a Bíblia diz que Ele é o primogênito da ressurreição dos mortos. Como que Ele é o primeiro a ressuscitar dos mortos, se Ele já tinha ressuscitado Lázaro? Se Ele já tinha ressuscitado aquele garoto que estava no caixão? Então Ele não é o primeiro a ressuscitar dos mortos.
Se eu não me engano, Eliseu tinha ressuscitado alguém também, não foi? Não foi? Então ele não é o primeiro a ressuscitar dos mortos, mas a Bíblia diz que ele é o primogênito da ressurreição dos mortos. Ele é o primogênito, ele é o primeiro a ressuscitar espiritualmente. Quando ele diz assim, ninguém tem poder para tirar a minha vida, eu dou e tomo de volta. Isso não dá para entender não, só um dia lá no céu, você conversando com ele, cara. Porque ele mesmo, não é a vida física que ele está falando. A principal coisa que aconteceu na cruz não foi a morte física de Jesus, foi a morte espiritual, porque o pecado é isso, é morte espiritual, não é morte física. Adão morreu fisicamente? Não, mas morreu? Que morte que Adão morreu? Então, Jesus teve que morrer essa morte, para poder pagar a morte de Adão. Então, essa é a boa notícia. Ele morreu espiritualmente para que você tenha vida eterna. Ele foi julgado no seu lugar para que você não seja julgado e condenado. Ele levou os seus pecados para que você não tenha que levar os seus pecados. Você não será julgado pelos pecados que você cometeu. Nenhum dos pecados que Jesus levou na cruz haverá julgamento para o homem. Isso é o Evangelho, creia no Evangelho. Isso é a boa notícia. Ele levou as suas doenças, você não precisa levar. Essa é a boa notícia. Esse é o Evangelho. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Fomos salvos e libertos de uma vida de erro constante. Você não precisa mais viver na prática do pecado. Essa é a boa notícia. Essa é a boa nova. Você entende isso, queridos? Você entendeu agora? Agora você conseguiu entender que está tudo nesse verso? Você conseguiu entender agora como Marcos resumiu tudo? O tempo é chegado, o Messias chegou, o reino de Deus está aí. Se arrependa e creia naquilo que Jesus fez. Qual era a mensagem de Jesus? Era essa. Qual é a mensagem da igreja? A igreja não precisa dizer o reino de Deus está próximo, a igreja precisa dizer o reino de Deus já está aí. Se arrependa e creia naquilo que Jesus fez. Páscoa é isso, cara. Creia no Evangelho. O que é o Evangelho? O Evangelho foi aquilo que Jesus falou dele mesmo, em Lucas capítulo 4, versos 18 e 19, citando o profeta Isaías 61. Que ele entra na sinagoga e o rolo do livro é entregue na sua mão. E a Bíblia diz que ele abre para ler. E quando ele abre para ler, ele abre exatamente aonde estava escrito a respeito dele mesmo, no profeta Isaías, que diz o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre, porque ele me a pregar o quê? O Evangelho. Boas novas é o Evangelho. Me ungiu para pregar boas novas aos... Gente, isso aqui não é pobre não, tá? Isso aqui éramos todos nós, sem Cristo, pobre, miserável, cego e nu. É o caso de todo aquele que está sem Cristo, por mais que seja rico, é pobre. Então qual é a boa notícia para o pobre? Qual é a boa notícia para o cativo? Você foi liberto. Qual é a boa notícia para o perdido? Você foi salvo. Qual é a boa notícia para o doente? Você foi curado na cruz. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Ele me enviou para proclamar, olha aí, tudo que eu falei: liberdade aos presos, recuperação de vista aos cegos, cura física, libertar os oprimidos, ou seja, libertar do inferno os oprimidos pelo diabo, e proclamar o quê? O ano da graça do Senhor. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Creia no poder de Deus para transformar. Creia no poder de Deus para fazer de você uma nova pessoa. Creia no poder de Deus para transformar completamente a sua vida. E eu fecho com esse slide aqui. Fique de pé para nós encerrarmos. Mas eu quero ler esse slide junto contigo. Vai ficando de pé aí.
Preste atenção no que eu vou dizer. Fica atento aqui. A única solução para a humanidade é se arrepender e crer no Evangelho. Ei, olha aqui, queridos, não existe outra solução para o homem. Não existe outra solução para a humanidade. A única solução para a humanidade é se arrepender e crer no Evangelho. Crer naquilo que Jesus fez. Crer na boa nova, na boa notícia de salvação. E você pode se alegrar porque você creu? Você pode se alegrar porque você crê? E é isso que transforma a minha e a tua vida. E é isso que é Páscoa. Passagem da morte para a vida. Mudança de natureza. Transformação em Cristo Jesus. Vamos adorar.